Olá, bom dia pessoal. Essa aqui é o nosso vídeo aula sobre tronco cefálico, tá? Bem, então o tronco cefálico é essa estrutura aqui que compreende três estruturas básicas: mesencéfalo, ponte e bulbo, conforme vocês acompanham aí o mouse, tá? Essas estruturas podem ser chamadas de tronco cefálico, é o mais comum, tá? Mas eles também têm outros termos sinônimos que a gente vai ver ao longo da aula. Então, quem são essas estruturas? Mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Então, dentro do mesencéfalo, nós também vamos ter o aqueduto cerebral, o quarto ventrículo e a formação reticular. O quarto ventrículo a gente já falou, é aquela estrutura que está atrás do tronco cerebral, tá certo? Que está entre o tronco cerebral e o cerebelo, tá? É aquele triângulozinho. O aqueduto cerebral é o caminho, é o túnel que faz a comunicação do terceiro com o quarto ventrículo, que está associado ao transporte de líquor dentro do nosso sistema nervoso. Bem, então aqui a gente já tem uma figura um pouco mais detalhada, tá? Essas estruturas que estão saindo aqui são os nervos cranianos, tá? Então a gente tem os nervos cranianos que têm origem no tronco cerebral ou no tronco cefálico, como vocês queiram chamar. E qual é a função dessa estrutura? Ela vai receber informações sensitivas, ela vai exercer controle motor, porque logo atrás dele está o cerebelo, tá? Por dentro dele passa o trato córtico espinhal, tá? Córtico começa no córtex, espinhal termina na medula. Então é o trato responsável pelo controle motor. Ele também tem núcleos, tá certo? Aonde ele faz o controle das funções vitais. Então nós temos aí o local que é chamado de centro respiratório, nós temos o centro cardiovascular, nós temos o centro do vômito, tá? Então nós temos várias estruturas aí dentro do tronco cerebral. Por isso ele é tão nobre. Por isso que lesões aí no tronco cefálico são de prognóstico muito ruim, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, ó, centro do vômito, centro respiratório, aquela área apnêutica, pneumotáxica, grupo respiratório dorsal, grupo respiratório ventral, centro vasomotor, então ele também tem controle da nossa pressão arterial. Ele também tem o controle do sono vigília, né? Ou seja, vigília, acordar, né? E com a parte motora, reflexo da cabeça, controle da síntese de alerta, etc. Bem, no sistema nervoso nós já vimos a diferença entre substância cinzenta e substância branca. Então, na medula espinhal, a substância cinzenta é por dentro, em forma de X, e a branca é por fora. No encéfalo é o contrário. A substância cinzenta recobre o encéfalo e a substância branca é a parte interna. Então, na substância cinzenta, nós temos um tecido nervoso composto de neurônios amielínicos. Na substância branca, é um tecido nervoso formado também por neurônios e outras células e células mielinizadas. E o que é um núcleo? Tá? Então, dentro do sistema nervoso, nós temos também estruturas escuras de substância cinzenta. Essas estruturas de substância cinzenta dentro da branca, elas são chamadas de núcleo, tá? Eu acredito que tem aqui, ó, algumas fotos para mostrar para vocês onde a gente possa ver isso. Foi suprimido aqui da aula, tá? Mas vamos lá. Os tratos, os fascículos são o que, pessoal? São feixes de fibra nervosa, tá certo? Então, aquelas estruturas que começam lá em cima, tá? Ó, como por exemplo aqui, ó. Isso aqui é o giro motor, isso aqui é o córtex motor. Então, essa região manda impulsos para controlar o músculo esquelético. Isso aqui é um giro do encéfalo. Então, aqui origina um neurônio, esse neurônio vem descendo, ó, passa pelo tronco cerebral. Quando chega no tronco cerebral, tá?
nível das pirâmides, a gente vai ver o que são essas pirâmides. O lado esquerdo passa para o lado direito, ó, e desce pela medula espinhal. Então, esse neurônio que começou lá no córtex e termina aqui é o primeiro neurônio motor. Então, vocês estão vendo que é como se fosse uma via, ó. Os neurônios aqui, ó, todos se juntam e ficam num local só. Então, isso aqui é o que nós chamamos de trato, tá? Ele é conhecido como trato córtico espinhal. Então, todos os neurônios que começam aqui, tá certo? E vem descendo, tá certo? Todos juntos, como se fosse um fio de geladeira. Eles mudam de lado e vem até a medula. Da medula vai sair um outro neurônio, que é o segundo neurônio motor, que vai até o músculo esquelético. Então vamos lá. O que é um trato? É um feixe de fibras nervosas que tem a mesma origem, mesma função e mesmo destino. Essas fibras podem ser mielínicas ou amielínicas. Quando eu falo fascículo, eu estou falando de um trato mais compacto, ou seja, que tem menos neurônios. E o lemnisco é um trato em forma de fita, tá? Então ele é mais fininho. Então, ó, aqui na medula espinhal, substância cinzenta, tá? O H, e o restante é substância branca. Então aqui passa um feixe de fibras, é o fascículo cuneiforme, o fascículo grácil, tá? O trato córtico espinhal também vai passar por aqui, tá? E vários outros tratos, tá certo? Como a gente vai ver depois. Aqui tem o trato córtico espinhal lateral, tá? Aqui é o trato espinolateral, tá certo? E vários outros tratos vão passando por aqui. Então, trato córtico espinhal, ó, tá? Tecto espinhal, tá? Vamos lá. Funículo é o termo usado para a substância branca da medula. Então, um funículo é o local onde você tem vários tratos ou fascículos. Então, vamos ver aqui. Nessa figura a gente não temos funículos, tá? Decussação, pessoal, é quando a fibra cruza de um lado para o outro da membrana. E comissura são fibras nervosas que cruzam perpendicularmente o plano mediano. Elas têm direções opostas. Bem, então aqui já é o nosso tronco cerebral. Ele já tem uma estruturazinha muito complexa, porque vocês vão ver aqui que ele tem várias estruturas. Então, basicamente aqui em cima é o mesencéfalo, aqui é a ponte e aqui é o bulbo. Então, no bulbo você vê duas dilatações anteriores, ó. Essas dilatações são chamadas de pirâmides. Então, aquele feixe trato córtico espinhal, ele vem descendo até as pirâmides, tá certo? E após as pirâmides ele muda de lado. Então, o lado esquerdo, boa parte, 70% das fibras vai para o lado direito, e os que nasceram no lado direito, 70% vão cruzar para o outro lado, que é o lado esquerdo. Por isso que as fibras do lado esquerdo controlam o lado direito. As fibras que têm origem no lado direito vão controlar o lado esquerdo. Então, aonde é que ocorre essa passagem? Na decussação das pirâmides. Então, está aqui as pirâmides. Após as pirâmides, eles decussam, eles mudam de lado.